A inteligência humana, que tantas vezes está ausente de onde nunca poderia estar e que tantas vezes nos faz, a todos nós, falhar. Meus caros, hoje vou falar-vos um pouco de dois tipos de inteligência. A inteligência artificial, que está cada vez mais na moda, e a real, que infelizmente cada vez mais cai em desuso. Sobre a primeira, a artificial, eu recordo-me que há cerca de 20 anos, talvez em 2003, 2002, por aí, eu comprei um microfone que vinha acoplado com um software que permitia ditar para um computador e ele escrevia aquilo que nós íamos ditando. Achei aquilo completamente genial. E ainda hoje uso, quando vou conduzir, uso o telefone para ditar mensagens para várias proveniências ou texto, uma vez que é conduzir, claro que não se consegue escrever. Portanto, esta aplicação de converter áudio em palavras escritas, é realmente uma coisa poderosa e, se funcionar bem, é muito útil para quem a usar. E eu usei-a. Acontece que no início a recomendação do software era muito clara, quer dizer, faça este teste, vinha um texto com ele, leia com a sua voz natural e vá corrigindo os erros que detectar, que forem aparecendo. A máquina não é perfeita, claro, e à medida que for corrigindo há alguns erros que apareçam, ela vai aprendendo e da próxima vez vai ver que esses erros não aparecerão. E acreditem que assim foi. Depois de algumas horas de utilização, a máquina praticamente já não cometia erros e tinha uma coisa ainda melhor do que estes aqui telefones agora que não têm, que podia-se dizer ponto e aparecia o ponto final, vírgula e aparecia a vírgula. E neste software, pelo menos eu ainda não encontrei hoje em dia. Em 2001, Steven Spielberg realiza o seu magnífico filme AI, Artificial Intelligence, com argumento de Stanley Kubrick, que pela primeira vez coloca ao mundo inteiro este cenário das máquinas poderem adquirir outras capacidades, incluindo sentimentos. Uma visão romântica e muito dramática daquele menino que era um robô e que foi programado para amar a sua mãe e que termina de uma forma simplesmente incrível. Como só Spielberg sabe fazer. Se não viram este filme, a inteligência artificial, por favor vejam, e se viram, olhem, revejam-no, porque vamos descobrir ali coisas magníficas naquele filme. Mas é claro, é muito dramático, aviso já. E hoje em dia a inteligência artificial assume um outro papel, outros contornos, como dizem os políticos, assume novos patamares que até há pouco tempo eram praticamente no domínio apenas da ficção científica. Se antes era, enfim, inverosímil imaginar-se uma máquina a tomar conta do planeta inteiro, embora alguns filmes da classe B fossem feitos sobre esse tema, hoje em dia esse absurdo pode deixar de o ser e essa distância para o futuro está muito encurtada. A inteligência artificial é usada em tudo, nos algoritmos, olha, nas redes sociais, por exemplo, eles estão programados para detectar sequências de frases, de palavras, até letras que possam constituir uma ameaça ou alguma ofensa a algum grupo étnico ou alguma ideia contrária ao pensamento único instituído no século XXI, seja a antiga pandemia, seja as alterações bimbáticas, tudo o que seja pensamento único não pode ser questionado por ninguém e a inteligência artificial faz isso. Nas redes sociais, por exemplo, eu vejo isso todos os dias, tentando e conseguindo silenciar milhões de utilizadores e de pessoas que têm opiniões ligeiramente contrárias ao pensamento único, como eu. E esse pensamento está instituído, vá-se lá saber por quem, mas o qual não pode ser sequer questionado, quanto mais contrariado. Bom, é verdade que vivemos na era do início do despontar, do dialbar da inteligência artificial, não há dúvida, mas eu quero dizer-vos desde já que esta inteligência só o é de vez em quando. Olhem, eu, por exemplo, utilizei o ChatGPT por 3 vezes apenas e fiz 3 vezes a mesma pergunta. Uma coisa simples, nada tem a ver com organização de ideias ou com opiniões mais ou menos elaboradas, não. Tinha apenas a ver com a data de nascimento de uma pessoa. Foi um teste que eu fiz ao ChatGPT. Fiz 3 perguntas iguais. Obtive 3 respostas com textos diferentes e o conteúdo foram 2
diferentes. Duas datas que me foram propostas, que me foram dadas para o nascimento dessa pessoa, e as duas estavam erradas. Ou seja, embora os textos fossem todos diferentes, não houve ali repetição de nada, nem semelhança, nem frases iguais, nada. Começavam e terminavam de forma completamente diferente, os três textos, o que torna quase impossível, por exemplo, um professor de uma faculdade detectar se aquele trabalho foi feito mesmo por aquele aluno ou se foi feito pelo ChatGPT, porque 10 alunos fazem a mesma pergunta e recebem 10 respostas factualmente diferentes. Mas depois, na factualidade, que é a coisa mais simples, ela falha. Bastava ter consultado a Wikipédia, já que estamos a falar de uma pessoa notável, para se perceber qual era a sua data de nascimento. A inteligência artificial não fez isto. Não consultou a Wikipédia, que é a enciclopédia mais lida no mundo inteiro. Bem, sei que terá algumas falhas, não há nenhuma que as não tenha. Mas, em termos da data de nascimento de uma pessoa, vamos desculpar, mas quer dizer, isso não pode estar errado. Tem que estar correto. É o dia tanto digital do ano X. Pois a inteligência artificial forneceu-me em 3 perguntas 2 respostas diferentes e as 2 estavam erradas. O que quer dizer que algo está a ser mal contado nesta história toda da inteligência artificial. A forma pode ser diferente, a forma pode ser muito criativa, pode ser não detectável, por exemplo, que se trata de um plágio, mas a matéria factual está errada. O que é importante, o fulcral, o conhecimento está errado. E daqui salto para a inteligência humana, aquela que não é artificial, aquela que é real, aquela que não é digital, mas sim analógica, que o nosso cérebro produz e ninguém sabe, ao fim e ao cabo, como, nem porquê, nem que mecanismos estão envolvidos no processo. Se há coisa que nós não conhecemos no corpo humano é o cérebro. Conhecemos a parte fisiológica, sim, mas não fazemos a mínima ideia de que o que permite encadear aqueles pensamentos, como é que eles são formados, como este que eu vos estou a transmitir. Ninguém faz disso a mais pequena ideia. E é este o maravilhoso da questão. Imaginem, eu sou professor e ensino os meus alunos, as crianças, elas aprendem e eu não faço a mínima ideia porque é que elas aprendem, mas elas aprendem e também não sabem porquê. Umas aprendem mais rapidamente, outras aprendem mais lentamente, e outras então recusam-se a aprender, mas isso não é um problema de inteligência, isso é um problema de cabelice civilizacional. Elas aprenderam realmente uma coisa, é que não vale a pena estudar, não vale a pena ter esforço porque passam na mesma. Isso nada tem a ver com o assunto que aqui trago hoje. Aqueles alunos que aprendem conseguem mais tarde desenvolver essa aprendizagem, relacionar essa com outras aprendizagens e com isso constituir o seu património intelectual. Nós somos seres diferentes dos animais porque, tal como eles, conseguimos armazenar informação, sim, eles também, mas eles apenas, pelos vistos, apenas de forma empírica, pela sua própria experiência e a transmitida pelos seus pais, vá-se lá saber também como, ninguém sabe, mas nós não. Nós, para além da nossa experiência empírica, que pouco utilizamos hoje em dia, a não ser nos jogos, mas é através de um método que nós reputamos de científico, por ser um método ordenado, escalonado, que passa por vários filtros e, portanto, o conhecimento que nós adquirimos nas escolas, hoje em dia, é um conhecimento que já foi filtrado, verificado e que é considerado como o correto até à data e até aparecer um outro que venha substituir este. É isto a ciência. Quando se diz que a ciência garante, é falso. A ciência garante hoje, mas amanhã uma nova ciência virá que dirá, bem, não é bem assim, é de outra forma. Como aconteceu, por exemplo, com Einstein relativamente a Newton, por exemplo. Andámos sempre a estudar as leis de Newton na física e depois vem Einstein dizer, olhem lá, olha uma pequena coisa, aqui está tudo errado. Bom, dependendo da velocidade, é óbvio que está errada. Mas as leis de Newton deixaram de ser utilizadas como ciência absoluta e verdadeira. Elas foram assim consideradas durante vários séculos. E ainda hoje se ensina nas escolas, no nível básico. A verdade é que ela não está correta, porque a simples interpretação do mundo, do universo, da forma de interação entre os objetos e a luz, por exemplo, não é exatamente como Newton postulou, embora em velocidades baixas isso seja aproximado. Esta nossa inteligência, fruto da acumulação
de estudos feitos por milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de cientistas e não só, muitas vezes curiosos. Estamos a falar, por exemplo, da primeira geometria de Euclides, ou de Tales, de Pitágoras. Bom, estamos a falar de há 2500 anos, números redondos. Bom, não podemos chamar essa gente de cientistas. Eles nem sabiam o que era a ciência. A ciência não estava ainda escalonada, inventada. Mas eles foram os precursores de uma cadeia que organizou depois todo o conhecimento e o desenvolveu ao longo dos séculos e o trouxe até aos nossos dias, e é isso que nós chamamos de ciência. A inteligência o que faz é relacionar os conhecimentos que nós temos ou aqueles a que temos acesso para resolver, por exemplo, novos problemas que nunca nos apareceram antes. Sem inteligência, nós não conseguiríamos resolver problemas novos. Só conseguiríamos resolver problemas antigos, cuja resolução já teria sido testada e comprovada milhares de vezes. E era isso que os computadores faziam até há pouco tempo. Limitavam-se a resolver problemas que já estavam resolvidos antes, é claro, com outros dados, com novas variáveis, mas o algoritmo era fixo, já estavam testados. Pois hoje em dia nós testemunhamos uma competição entre a inteligência das máquinas, que se vai renovando, que se vai completando, que vai aprendendo com os seus próprios erros e com novas variáveis, que entretanto vai incorporando na sua base de dados. E não há dúvida que, nas últimas décadas, o homem, sem o auxílio da máquina, nunca conseguiria progredir tanto como progrediu, chegar e atingir os objetivos que atingiu, em termos tecnológicos, por exemplo. Agora, o que é que distingue e legitima, porque agora tudo tem que ser legitimado, não esqueçam disso, a inteligência artificial e a inteligência natural? Bom, a inteligência artificial, o próprio progresso da humanidade. Esta inteligência digital permite-nos chegar a resultados muito mais rapidamente do que se não existisse. Se não existisse, até seria impossível atingirmos alguns patamares que já atingimos hoje. Construir algumas pontes, edifícios, caminhos de ferro, sei lá, a aviação, por exemplo, tudo isso só com o auxílio da máquina é que se conseguiu atingir. E a inteligência artificial, ela é também mais rápida e mais eficaz do que a nossa inteligência, porque as máquinas não têm medo. A máquina não tem receio. Não tem receio que aquela ponte projetada possa cair e possa arrastar na sua queda centenas de pessoas. A máquina não quer saber disso para nada. A máquina não tem sentimentos, ao contrário do robô de Steven Spielberg, de 2001, da inteligência artificial. A verdadeira inteligência artificial não tem sentimentos. Tanto se lhe dá que a ponte caia como não, que o avião caia como não, que o navio naufrague como não, isso para a máquina é secundário. Nem sei se lhe meterão essa variável na rotina. Provavelmente nem metem. Olha, constrói lá uma ponte nestas condições, entre este ponto e aquele, o mais barato possível e o mais rapidamente possível. E o computador e a inteligência artificial fazem o desenho e calculam as estruturas e toca andar. Se a ponte cair, paciência, foi uma rajada de vento a mais, para a qual ele não estava programado, foi um terremoto para o qual não estava programado, ou foi mais uma vitória do Partido Socialista, com a maioria absoluta em Portugal. Qualquer coisa assim estrombólica terá acontecido que fez a ponte cair. Enquanto que a nossa inteligência não pode correr estes riscos. Por isso nós somos bastante mais lentos, temos que inserir muitos coeficientes de segurança. Temos que aceitar que aquilo que a máquina nos diz, mas vamos ter que corrigir, vamos ter que aumentar a segurança, ao fim e ao cabo. A máquina é o nosso ajudante, é aquele tipo que faz tudo, mas nós no final temos que assinar. E ao assinarmos, nós estamos a colocar a nossa responsabilidade naquela ponte, naquele avião, naquele navio. Seja qual for a inteligência artificial ou humana, uma coisa é sempre certa. A última palavra tem que ser sempre dos humanos. Que se fartam de errar, é verdade. Que passam a vida a errar. Basta olhar para o nosso governo. Mas temos que ser nós a dar a última palavra. Porque nós ainda temos sentimentos e temos medo que as coisas falhem. As máquinas não têm sentimentos e não têm medo que as coisas falhem. Se as deixarmos decidir, há uma coisa que elas vão eliminar mais cedo ou mais tarde. É a inteligência que lhes faz concorrência. A nossa. A inteligência que a atrasa. A inteligência humana
que tantas vezes está ausente de onde nunca poderia estar e que tantas vezes nos faz, a todos nós, falhar.